Eu vi uma explicação esses dias de um professor de constelação que a constelação nasceu muito antes de Cristo, 40 mil anos antes de Cristo. Eu achei fantástica a explicação dele. Então, com os homens das cavernas, e eu fiquei pensando, como é que é isso, né? E o primeiro exemplo que ele dá, que é fantástico, né, foi a mudança da caça. Antes eles caçavam aqui, no presente, matando aqui no presente. E quando eles criam então a lança, eles tomam a lança e isso muda tudo, né? O lançar. É um projétil, né? É um projetar. Então você deixa de ficar aqui só no presente, começa a olhar para o futuro e direcionar. Não é só olhar para o futuro sem uma direção. Você já vai projetar onde é que você quer chegar. A noção de espaço e de tempo, né? Então esse é o primeiro pensamento da constelação, a noção de espaço e tempo e de projetar. Uma outra questão é o calendário, né? O calendário, quando ele foi criado, ele trouxe um conhecimento de ritmo, de repetições, de sistema. Isso é um outro pensamento da constelação. Esses ritmos, esses sistemas, essas repetições que devem ser observadas. Isso. Então são os conhecimentos da constelação. Então é você aqui, né? Você no futuro, o olhar do passado e a despedida do passado para você se projetar no futuro, o sistema, né, que a gente então não é sozinho, a gente vive dentro de um sistema e dentro das repetições, as repetições de padrão, as repetições familiares. Um outro critério que ele falou, quando começaram as representações, quando eles começaram a fazer as esculturas, né? Então a escultura, aquela escultura da mãe, que é aqueles seios grandes, né? As nádegas grandes, aquela mãe. E os desenhos, né? Os desenhos nas cavernas, os desenhos rupestres, né? Nesses desenhos entra um pouco da questão essa mística da constelação, né? Porque eles desenhavam a caça que ia acontecer. Então os animais que eles iam matar, como eles iam fazer isso. Então era uma representação futura. E isso entra um pouco do místico, né, da constelação, que é a representação daquilo que eu quero que aconteça ou a representação daquilo que eu ainda não vejo. Que pode ser também a repetição de padrão do passado, do que foi, do que aconteceu antes, né? Um pouco depois, né, na verdade bem depois, vieram os xamãs, né? Então o que são esses xamãs? Que eram a representação, eles colocavam peles e se transformavam e sentiam o que outros sentiam e representavam outros animais. Os animais, né? A natureza, né? Os xamãs, eles traziam a representação da natureza. Na verdade é uma disponibilidade, né? É como se fosse uma empatia para sentir o que o outro está sentindo. E quando a gente escolhe os representantes na constelação, é isso que a gente coloca, né? Se coloca à disposição, né? Se eu coloco alguém para representar então a minha mãe, essa pessoa então se coloca à disposição de ter essa empatia e sentir as coisas da minha mãe. Não existe nenhuma possessão espiritual, mas é uma disponibilidade de sentir estar aberto, né? Então quando você está aberto, se dispõe a ficar e ajudar o outro, então as coisas são possíveis, as energias, as histórias, tudo é captado. E o que a gente percebe então é que, na verdade, a constelação ela já existe há muito tempo, segundo esse meu professor, e o que vem acontecendo é que a gente vem utilizando todo esse conhecimento que vem passando através de muitos mestres, de muitos professores, e usando uma técnica de forma centrada, focada na solução em benefício do cliente. E o cliente é visto como um adulto responsável e capaz de achar e encontrar a sua solução.